Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos iniciando já nossa aula. Acho que a maior parte das pessoas que iam comparecer já estão no momento. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre derivadas sucessivas. O que seriam derivadas sucessivas? Seria derivar uma mesma função mais de uma vez. Ou seja, então, a primeira derivada eu costumo chamá-la de f'. Então, qual que seria a segunda derivada? É a derivada do f', que seria o f duas linhas. E assim por diante. Aqui nós temos alguns exemplos. Se eu tenho a função f de x igual a 3x ao quadrado mais 8x mais 1, então qual que é a derivada dessa função? Aqui, então, começando com 3x ao quadrado, né, o 2 passa para frente multiplicando, fica 6, e aqui perde uma potência, então fica 1, 6x. O 8x, o x some e fica só 8, e o 1, como é constante, some, então fica só 6x mais 8. Então, a segunda derivada da função f seria eu derivar novamente agora o f'. Então, vou calcular a derivada de 6x mais 8. Derivada de 6x fica só 6. E o 8, como é constante, some. Então, a segunda derivada da função 3x ao quadrado mais 8x mais 1 é simplesmente 6. Agora, se eu tenho a função tangente de x, a primeira derivada da tangente de x é secante ao quadrado. Ok? Você tem que se lembrar da tabela das derivadas. Então, qual que é a derivada da secante ao quadrado? Eu calcularia isso aqui usando a regra da cadeia. Primeiro vou derivar aqui a potência, então vai passar para frente o 2, vezes secante, que vai perder 1, então vai ficar aqui só 2 secante, vezes, aqui entre parênteses eu colocaria a derivada da secante, que é secante vezes tangente. Então, a derivada segunda da tangente é 2 secante ao quadrado vezes tangente. Agora que eu tenho um outro exemplo, que esse aqui eu vou deixar para vocês, mas é simplesmente usar uma regra da cadeia e depois vai usar aqui uma regra da cadeia e uma regra do produto. Se f duas linhas é uma função derivável, sua derivada vai ser a f três linhas, chamada de derivada terceira. E assim por diante. Então, a derivada de ordem n, ou enésima derivada de uma função, eu vou denotar por f com um n entre parênteses, é obtida derivando a função, a derivada de ordem n menos 1. Então, aqui eu tenho um exemplo onde calculo várias derivadas. Então, aqui eu tenho a função 3x na quinta mais 8x ao quadrado, e calculo a primeira derivada, que passo 5 para frente multiplicando e perde uma potência, passo 2 multiplicando e perde uma potência. Daí a segunda derivada, que é a derivada da primeira, passo 4 para frente multiplicando e perde uma potência, e que como é só x, né, é como se passasse 1 multiplicando e fica x na zero, que é 1, então sobra só 16. Agora, a derivada terceira é a derivada da derivada segunda. Então, que passo 3 multiplicando perde uma potência, 16 é constante, então some. Daí, derivada quarta, passo 2 para frente multiplicando e perde uma potência. Derivada quinta, aqui já é 360x, né? Então, o x some, fica só 360. Derivada sexta, derivada de 360, como 360 constante é zero. E se eu quisesse calcular a derivada da sétima, oitava, nona, décima e assim por diante, todas iam dar zero, porque a partir daqui, né, o zero é constante, então a derivada de zero é zero. Que é o que ele comenta aqui, né? Fn de x é zero para n menor ou igual a 6, ou seja, a partir dessa derivada é sempre zero. Agora aqui outra função, f de x igual a e na x sobre 2. Então, como que eu derivo isso aqui? Eu uso a regra da cadeia. Eu vou considerar o e na w, onde w é x sobre 2. Então, primeira coisa, derivada de e na w seria w mesmo, vezes a derivada do x sobre 2, que é simplesmente 1 meio. Então, aparece esse 1 meio aqui fora. Daí, se eu fosse derivar de novo, 1 meio vezes o e na w, né, vai ser simplesmente a derivada de 1 meio e na w, porque este 1 meio aqui não muda a derivada. Então, vai ser a mesma coisa, vai aparecer mais 1 meio. Depois, quando eu derivar de novo, vai aparecer mais 1 meio, e assim por diante. Até que a enésima derivada seria 1 sobre 2 na n vezes e na x sobre 2, né? Porque eu multipliquei n vezes por 1 meio. Agora, então, aqui mais uma função, f de x igual a seno de x.
A derivada do seno é cosseno. E a derivada segunda do seno, então, é a derivada do cosseno, que é menos seno. A derivada terceira do seno vai ser derivar o menos seno, que vai ser, então, o menos vai permanecer e a derivada do seno é cosseno. Da derivada quarta do seno, né, então vou derivar este menos cosseno, que é a derivada terceira. O menos permanece e a derivada do cosseno é menos seno. Então vai ficar menos menos seno de x, só que menos com menos mais. Volta aqui a derivada quarta seno de x, que é igual à função original. E daí, então, se eu fosse derivar, eu ia voltar para este ciclo aqui. Eu sempre ia ficar neste ciclo. Então, a derivada enésima do seno de x é cosseno de x para n igual a 1, 5, 9, menos seno de x para n igual a 2, 6, 8, menos cosseno de x para n igual a 3, 7, 11, né? Porque sempre vai entrando nesse ciclo de derivadas. E o próprio seno para n de 4 em diante. Ou posso pensar também como se fosse n0, onde a derivada de ordem zero é a própria função. Então, agora, outro tipo de derivada é a derivada implícita. Quando a função ela não consegue uma fórmula para ela. A função ela é definida através de uma equação. Por exemplo, aqui eu tenho x ao quadrado mais 1 meio de x menos 1 igual a zero. Nesse caso aqui, eu até consigo isolar o y e conseguir uma lei para ele. Em geral, nem sempre isso vai ser possível. Mas, enfim, dessa forma aqui eu posso dizer que a função está na forma implícita, porque o y, digamos, não está isolado, e aqui é a forma explícita, onde eu consigo isolar o y e deixar do outro lado só informações com x, só fórmulas com x. Então, para mim derivar uma função implícita, eu vou simplesmente derivar os dois lados da equação em relação a x. Mas, bem, vamos com calma, depois ele vai apresentar um exemplo disso. Aqui, outra função na forma implícita, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. De novo, eu posso, aqui está na forma implícita, posso deixar na forma explícita, passando x ao quadrado para o outro lado e tirando a raiz. Então, a princípio, eu vou ter duas soluções, que é raiz de 4 menos x ao quadrado e com menos na frente. Mas, na verdade, eu vou ter mais do que isso, eu vou ter infinitas soluções, porque eu posso compor as duas. Eu posso pensar em uma função definida por duas leis, onde uma certa parte vale a regra positiva e em outra parte vale a regra negativa. Aqui tem um exemplo do gráfico, né? Ou seja, então eu começo considerando até que este ponto C seria, digamos, poderia ser menos 1, ou qualquer outro valor, o ramo negativo da circunferência, e a partir daqui eu considero o ramo positivo, só que nesse caso eu vou ter uma função descontínua. Ela não vai ser derivável nesse ponto C. Agora que eu tenho uma outra função, y na quarta mais 3xy mais 2ln de y igual a zero. Nesse caso aqui eu não consigo isolar o y. Não tem nenhuma regra assim que eu consigo usar para isolar o y. Se eu isolar o y, se eu forçar isso, né, eu podia passar o ln e o y na quarta para o outro lado e passar o 3x dividindo. Mas eu ia ter um y isolado aqui, mas perceba que do outro lado eu ia ter o y ainda, porque eu ia ter o ln de y e ia ter o y na quarta. Então, eu não consigo deixar um lado só com y e o outro lado só com x. Então, agora a gente vê um pouco sobre o que é uma função na forma implícita. Então, vamos ver como calcular a derivada da função na forma implícita. Como eu já tinha comentado com vocês, é simplesmente eu derivar a equação dos dois lados em relação a x. Então, aqui, eu considerando x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, aqui, como ele mesmo já colocou, tem a linha dos dois lados, então vou derivar os dois lados. Aqui, derivada de 4, 0. Aqui, derivada da soma, né, a soma das derivadas, propriedades. Derivou x ao quadrado, vira 2x. E o y, aqui é que está o detalhe. O y eu vou considerar ele como uma função de x. Porque o y podia ser um seno, um cosseno, uma tangente, um logaritmo. Eu não sei. Então, ele é uma função de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar, aqui a potência vai ficar 2y, só que eu vou fazer a regra da cadeia. Eu ainda tenho que multiplicar pela derivada do y
que é y'. E agora, aqui então eu tenho a resposta da forma implícita, eu posso isolar o y', eu tenho aqui uma função que ela, digamos, é parcialmente explícita, porque eu consigo isolar o y', mas do outro lado não depende só de x, depende de y também. Ô, professor, de onde é que surgiu aquele 4 ali naquela primeira equação? É tipo daquela equação? Desculpa, pode falar de novo, que eu não consegui ouvir, estava muito baixinho. Aquele 4 que tá lá, x ao quadrado mais y, igual a 4 linha. Tipo, esse 4 é da equação lá de cima? Isso, esse 4 veio dessa parte aqui, que é a equação que o problema nos deu. Ele disse que y está definida por essa regra aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Digamos que isso aqui está no enunciado. Ele sempre vai ficar zero. Oi? Quando derivar assim, ele vai ficar zero. Então, isso, sempre... como 4 é constante, a derivada é zero. Tá. Agora aqui um outro exemplo. Eu tenho x vezes y ao quadrado mais 2y ao cubo igual a x menos 2y. Então, de novo, como que eu faço para encontrar a derivada de y em relação a x? Vou derivar dos dois lados. Então, aqui separou na soma, né? Usando as propriedades da derivada. Daí aqui eu tenho um produto, então eu vou usar a regra do produto. Derivada de x, que é 1, vezes y ao quadrado, mais x vezes a derivada de y ao quadrado. Aqui ele fez ao contrário, né? Primeiro é que ele manteve o x, derivou o y ao quadrado. Então, fica 2y vezes y', mais, agora, derivou o x, que é 1, que ele omitiu aqui, vezes o y ao quadrado. Mais, agora, ele derivou o y ao cubo. Então, passo 3 para frente multiplicando, fica 6. Y ao quadrado, que pede uma potência, e daí multiplica ainda pelo y'. Sempre quando for derivar o y, tem que aparecer o y' junto. Aqui a derivada de x, que é 1. E aqui, a derivada de 2y, né? A derivada de 2y seria só 2. E ainda aparece o y'. Agora aqui ele conseguiu fazer arranjos algébricos e isolar o y', mas nota, ele não conseguiu uma expressão envolvendo só x, a expressão envolve x e y. Em geral, tu vai ter coisas assim, nem sempre tu vai conseguir o que tu quer. Aqui um terceiro exemplo, esse aqui eu vou deixar para vocês. Vamos seguir adiante. Agora aqui seria a função na forma paramétrica, mas a gente não vai estudar esse tópico, a gente vai pular, então, página 173. Agora vamos estudar o diferencial. Então, o que seria o diferencial? Primeiro, antes de falar de diferencial, a gente tem que falar de acréscimos, ou variações na função. Então, tem uma função y igual a f de x, eu posso considerar uma variação da variável independente x, se x varia de x1 para x2. Definimos o acréscimo de x, ou seja, x está variando de x1 para x2. Então, o acréscimo que ele teve, eu denoto por ΔX, que é simplesmente o valor final menos o valor inicial. Mesma ideia para a função, ΔY, seria o valor final da função, que ela é calculada em x2, menos o valor inicial da função, que ela é calculada em x1. Que a gente pode ver, então, o ΔX é essa distância aqui entre x1 e x2, e o ΔY é essa distância aqui entre f de x1 e f de x2. Então, agora, aquilo é a variação, ou acréscimo. Agora, o que a gente vai ver é o diferencial. Primeiro, o diferencial de x é simplesmente o acréscimo, a variação em x, e o diferencial em y, que daí é um pouco diferente. O que é o diferencial em y? É a derivada da função vezes a variação em y, ou diferencial em y. A gente vai denotar isso por d de y, né? O diferencial de x a gente denota por d de x. Então, d de y é a derivada da função em x vezes d de x. Isso daqui meio que lembra aquela ideia que a gente tinha de uma outra notação para derivada.
Porque eu posso pensar que eu passo esse d de x dividindo, eu tenho que d de y vezes d de x é f'. Então, por isso que a gente usa essa notação para f' de x. Qual que é a interpretação do diferencial? Então, aqui eu tenho a variação em x, aqui eu tenho a variação em y, e o diferencial, se vocês verem aqui, é f' vezes uma expressão linear de x. Isso aqui vai ser uma equação de uma reta. Então, o diferencial seria uma aproximação linear da variação da função. Nota que se eu pego aqui longe, o valor do diferencial e o valor da função estão muito longe. Então, isso aqui é muito, digamos, seria uma aproximação muito ruim. Mas se eu chego aqui bem pertinho da função, aqui, ó, digamos, nesse pontinho aqui, o diferencial ele seria calculado bem aqui nesse ponto de tangência. Mas se eu ando um pouquinho, vocês podem prestar atenção que a reta e a curva estão quase coladas. Então, o valor do diferencial e o valor da própria função são muito próximos. Só que, em geral, calcular o diferencial é muito mais fácil do que calcular o valor da função. Então, isso aqui serve como uma aproximação para o valor da função se a variação em x que eu dou for pequena. Essa que é a ideia do diferencial. Então, aqui eu tenho um exemplo, ele vai calcular o acréscimo para y, sendo que eu tenho um ponto inicial em x3 com acréscimo de 0,01, que é só contas, então eu vou deixar para vocês verem que ele não calcula o diferencial, ele só calcula o acréscimo. Eu vou pular para o próximo exemplo, onde ele calcula o diferencial e o acréscimo. Então, aqui eu tenho a função y igual a 6x² menos 4. Eu quero calcular, então, a variação, né, o acréscimo em x, e o diferencial em x. Em x nada, desculpa, em y. Acréscimo em y, diferencial em y. Então, eu vou considerar meu ponto inicial igual a 2 e vou dar um acréscimo em x de 0,01. Então, ΔY é a função no ponto final menos a função no ponto inicial. Daí que eu simplesmente, então, o ponto inicial é dado é 2, né? O ponto final é o 2 mais essa variação aqui. Então, eu coloco o 2 e o 2,001 na lei da minha função y, faço as contas e vou ver, então, que a variação em y é 0,024006. Agora, se eu usar o diferencial para calcular isso, então, o f', que é a derivada, vou passar o 2 para frente multiplicando, vai ficar 12x, o 4 vai sumir, e o ΔX, né, que é a definição de... Aqui, a princípio, o dy é f' vezes dx, só que dx e ΔX é a mesma coisa. Então, o f' vira 12 e o ΔX foi dado aqui, que é 0,01. Então, aqui fica 12 vezes 2, que é o ponto dado para o x, vezes 0,01. Fazendo as contas, dá 0,024. Ou seja, a variação real da função foi este valor aqui, 0,024006, e o valor aproximado, calculando usando diferenciais, é 0,024. Ou seja, a diferença é simplesmente 0,000006. Ou seja, a aproximação que a gente teve nesse caso foi muito boa, porque a variação em x, digamos, tinha 3 casas decimais, e o resultado teve 6 casas decimais de precisão. Ok, então, aqui, digamos, nesse exemplo pode ter ficado meio, digamos, teórico, assim, né? Só calculou o diferencial, tá, e daí, para que serve isso? Daqui tem uma utilização do diferencial. Eu quero calcular o valor aproximado da raiz cúbica de 65,5. Então, como que eu posso fazer isso? Bom, poderia usar uma calculadora, né, mas não é esse o caso. A raiz de 65,5 provavelmente é um número irracional, extremamente complicado de calcular. Mas a raiz cúbica de 64 é fácil de calcular. A raiz cúbica de 64 é 4. Então, eu vou usar, então, o meu ponto inicial como x igual a 64 e vou dar uma variação de 1,5. Mais ou menos o que ele está dizendo aqui. Então, o meu y, né,
y mais a variação, vai ser raiz cúbica de x mais delta x, né? O dy, então eu vou calcular a derivada da raiz cúbica de x, raiz cúbica é 1/3, então eu colocaria 1/3 para frente multiplicando e ficaria 1/3 menos 1, que é menos 2/3. Menos 2/3 é x, é 1 sobre x na 2/3. Então, por isso que aqui eu tenho dy, né? É aqui o valor da derivada dessa função vezes dx. Aqui, como eu tinha dito com vocês, ele vai escolher x igual a 64 e o delta x igual a 1,5. Então, o x mais o delta x é o 65,5, que é o problema que a gente quer calcular. O dx, né, a variação em x, então vai ser 1,5. Então, o dy vai ser o valor da derivada, né? Voltamos aqui, a derivada aqui, calculado no x que a gente escolheu, que é 64, vezes o dx, que é o 1,5. Daí, fazendo as contas, então, o dy vai ser... Acho que chegou alguém. Então, o dy, né, que é o diferencial em y, que estima a variação em y, vai ser 0,03125. Portanto, a raiz cúbica de 65,5, que eu posso escrever, então, como raiz cúbica de 64 mais 1,5, né? Ou seja, que então é o 64 é x, 1,5 é o meu delta x. Isso aqui seria igual ao y mais a variação em y. Mas eu vou aproximar o valor da variação em y pelo diferencial. Então, é essa aproximação que eu faço. Eu troco a variação pelo diferencial. Então, o y seria a raiz cúbica de 64, que é simplesmente 4. O delta y eu vou aproximar pelo dy, que a gente calculou aqui, 0,3125. Então, eu consigo um valor aproximado para a raiz 65,5 como 4,03125. Infelizmente, ele não calculou aqui o valor real para a gente ver como é que é, se ficou próximo, mas provavelmente deve ter ficado bem próximo. Essas aproximações costumam ser bem boas. Aqui mais um exemplo, agora um pouquinho mais prático. Obtém um valor aproximado para o volume de uma fina coroa cilíndrica de altura 12 metros, raio interior 7 metros e espessura 0,05 metros. Qual o erro decorrente de resolvermos o problema usando diferenciais? Então, vamos lá. Primeiro aqui, o que ele está te dando é a fórmula do volume do cilindro. É πr ao quadrado vezes a altura. Ou também a altura vezes a área da base, né? A base é um círculo, então a fórmula da área do círculo é πr ao quadrado. Então, aqui, a princípio, eu tenho um cilindro com altura 12 e raio 7. Então, substituindo aqui, eu tenho que o meu cilindro vai ter 588 pi metros cúbicos de volume. Só que eu não quero calcular o volume do cilindro. É como se eu tivesse um copo aqui e eu quisesse calcular o volume que o vidro do copo representa, não o copo. Então, digamos, se eu quisesse calcular quanto material eu preciso para fazer esse copo, eu teria que calcular esse volume aqui. Então, aqui, essa variação aqui é o 0,05. Então, a minha variação no volume seria o volume total, que eu calculei, menos o volume só do interior, digamos, a capacidade do copo. Ok? Então, seria isso que eu queria calcular. Então, isso é o ΔV, né? Que seria a variação de volume, que é o, então, de novo, volume total que a gente calculou, menos a capacidade do copo. Ele vai aproximar isso pelo diferencial, em vez de calcular a variação do volume, ele vai calcular o diferencial do volume. Para isso, então, eu vou derivar essa fórmula aqui em R, vou passar o 2 para frente, vai ficar 2πr vezes H. Que é a fórmula que eu tenho aqui, ó, 2πr vezes H, e vezes, né, a variação desse raiozinho aqui, que seria o dr. Antes a gente estava escrevendo dx, né? Só que agora a nossa variável não é mais xr, por isso está ΔR em vez de estar ΔX.
Daí, fazendo as contas, então, tenho 2π, o R é 7, o H é 12, o ΔR foi dado, é 0,05, aqui, que é a espessura aqui do copo, digamos. Fazendo as contas, dá 8,4 π metros ao cubo. Daí, agora, aqui ele fez a conta exata, então, calculando, então, aqui o volume total, menos o volume descontando no caso, esse daqui é, digamos, o volume interior do copo e aqui é o volume exterior do copo. Ou seja, o volume contando junto com o material do copo. Aí, simplesmente fazendo as contas, né, substituindo os valores, o R é o 0,05, não, mentira, o R é 7, né, o ΔR é o 0,05, o H é 12, aqui de novo o R é 7, o H é 12, simplesmente fazendo as contas, dá 8,43 π. Então, o resultado que a gente obteve aqui, né, usando o diferencial, é 8,4, o valor exato seria 8,43. Então, de novo, né, uma aproximação bem razoável, bem boa. E agora, então, aqui eu tenho uma série de exercícios que eu indiquei para vocês. Esses primeiros exercícios são para fazer as derivadas de ordem superior, né, as derivadas sucessivas. Então, aqui eu quero calcular até a ordem n, ou seja, eu quero calcular, eu tenho essa função, eu quero calcular a derivada primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta dela. Nessa aqui eu quero calcular a derivada primeira, segunda, terceira e quarta, né, porque o n vai ter 4, e assim por diante. Então, para cada uma dessas eu vou ter que calcular várias derivadas. Agora, este outro exemplo aqui é de derivadas implícitas, ou seja, então, eu simplesmente vou derivar os dois lados da equação e vou isolar o y'. Lembrando, se eu fosse derivar o x ao cubo, é simplesmente 3x ao quadrado. Quando eu vou derivar o y ao quadrado, vai ficar 2y vezes y'. Sempre quando eu for derivar o y, vai aparecer o y'. Marquei aqui 4 exemplos para vocês resolverem. Então, no caso, se eu fosse derivar aqui, para me derivar a tangente, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, vai ficar secante ao quadrado de y vezes y'. E aqui, como se eu fosse derivar, eu tenho um produto. Então, ia fazer a derivada de x vezes y mais x vezes a derivada de y. Então, ia ficar 1y mais xy'. Agora aqui, então, um exemplo de diferenciais. Esse daqui é um exemplo direto, como o primeiro exemplo que eu mostrei para vocês. É só calcular a variação em y e o diferencial em y, aqui para os valores dados. Aqui é parecido com aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Para calcular raízes quadradas. Então, nesse primeiro aqui, tu ia usar que raiz de 49 é 7, né? Então, o x ia ser 49 e o ΔX ia ser 1. Aqui, eu acho que aqui tu ia usar o 64, de novo. Daí tu ia usar que o x é 64 e o ΔX tu ia usar que é menos 0,5. E aqui, raiz quarta de 13... Meu Deus, eu acho que tu ia usar 16. 2 na quarta é 16. Daí tu ia usar, então, o x igual a 16 e o y igual a menos 3. O y lá, do ΔX igual a menos 3. E esses outros dois aqui são parecidos com o último, que é um problema mais de aplicação. Então, aqui, eu tenho uma caixa em formato de um cubo, deve ter um revestimento externo com espessura de 1/4 centímetro, ou 0,25 centímetros. Se o lado da caixa é 2 metros, usando o diferencial, encontrar a quantidade de revestimento necessário para a caixa. Basicamente, a quantidade de material que precisa para fazer a caixa. Então, de novo, né, tu vai calcular o volume interno da caixa, e daí tu vai usar vai ter que usar a fórmula do volume. Qual que é o volume da caixa? É base vezes altura. Como é um cubo, então a base é lado ao quadrado, a altura é igual ao lado, né, porque é um cubo, então na verdade vai ser o lado ao cubo, onde o lado é 2.
Então, quando eu fosse calcular a derivada do lado ao cubo, é 3 vezes o lado ao quadrado. É isso que eu vou usar. E aqui, use diferenciais para obter o aumento aproximado do volume da esfera quando o raio varia de 3 para 3,1. Então, aqui eu vou precisar usar a fórmula do volume da esfera. Qual que é a fórmula do volume da esfera? É 4/3 de πr ao cubo. Ok? Então, eu vou ter que calcular a derivada do 4/3 de πr ao cubo. Vou derivar o r ao cubo, o 3 vai passar para frente, vai ficar 4πr ao quadrado. E era isso, a aula de hoje é curtinha, a quantidade de exemplos não está tão pequena, mas está moderada, né? Não está tão grande quanto foi da última vez, eu tentei deixar um pouco mais enxuto para vocês. E era isso, gente. Obrigado pela atenção. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente ainda tem tempo. Se não, bons estudos e boas semanas a todos. Obrigada, prof. Merece. Bom descanso. Obrigada, professor. Valeu, Sora. Até.